Vamos ler agora o livro de Nise de Silveira, da Silveira, sobre Jung. Sente-se confortavelmente, relaxe bem o corpo. Vamos dar continuidade à leitura. Todos os fenômenos psíquicos são de natureza energética. Os complexos são nós de energia. Veremos em breve, no capítulo 5º, que os arquétipos são núcleos de energia em estado virtual e que os símbolos são máquinas transformadoras de energia. Jung vê a psique em incessante dinamismo. Correntes de energia cruzam-se continuadamente. Tensões diferentes, polos opostos, correntes em progressão e em regressão entretêm movimentos constantes. A progressão da libido resulta da necessidade vital de adaptação ao meio. Nos seus esforços para responder às exigências exteriores, a libido espraia-se sobre o mundo. Mas quando as possibilidades de que dispõe o indivíduo, dentro de suas peculiaridades, dentro de seu tipo psicológico, não são capazes de corresponder a essas exigências, ou os obstáculos que se levantam no seu caminho são demasiado fortes, a energia se detém, acumula-se, fica estagnada e acaba recuando. A marcha retrógrada da libido terá por efeito a reativação de conteúdos do mundo interior. Serão reanimados materiais excluídos do consciente, inibidos no inconsciente, por serem perturbadores dos esforços de adaptação ao mundo exterior. A inibição é idêntica ao que Freud chama censura. Desse modo, adquirem elevação de potencial as pulsões sexuais infantis insatisfeitas, as tendências incompatíveis com a atitude moral consciente do indivíduo, com seus julgamentos racionais ou estéticos. Também, segundo frisa Jung, serão alimentados germes de novas possibilidades de vida que ainda não haviam ganhado forças para emergir. Os conteúdos do inconsciente, ativados pelo novo afluxo de libido, aproximam-se do consciente. O ego poderá então confrontá-los, considerá-los atentamente. A regressão da libido torna-se assim uma fase útil no processo de desenvolvimento da personalidade. Desde que os conteúdos do inconsciente sejam confrontados e integrados, dissolve-se estagnações, removem-se bloqueios e a libido volta a fluir na direção do exterior. Recomeça a nova fase de progressão. Esses estudos sobre Jung são muito profundos e esse livro que estou lendo pouco a pouco deverá ser revisado, porque é um livro que não é fácil. É um livro que deve ser muito bem estudado. E assim vamos aprender cada vez mais e mais. E poderemos ter, assim, um aprendizado mais concreto, porque este livro é bem abstrato. Devemos estudar mais Jung. Na consciência do meu ser, na consciência do seu ser, na consciência da luz divina que somos nós nos saudamos e abençoamos. Amém. Relaxe seu corpo, deixe-o tranquilo e sereno. Suavize bem seu pescoço, seu rosto e seus ombros. Vamos ouvir agora o Novo Testamento, baseado nos estudos de Mateus. Cada dia lemos um trecho. Hoje vamos ler a parte da confissão de Pedro.
Preste muita atenção. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então vamos nos concentrar, vamos prestar muita atenção nesses estudos. Eles são profundos e de grande importância para nós. Vivenciemos o melhor. Vivenciemos esse estudo sobre Jung, que nos favorece e nos ilumina. Denise da Silveira é uma grande autora. Esse livro dela deve ser lido com profundidade. Acomode-se bem. Vamos continuar o livro de Denise da Silveira. Vamos continuar o livro de Denise da Silveira, que fala sobre Jung. Tipo sensação introvertida. Este tipo é extremamente sensível às impressões provenientes dos objetos. Fixa-os em todos os detalhes, como se possuísse internamente uma placa fotográfica. Essas impressões o atingem de forma profunda, mas não transparecem em reações que deem a medida da repercussão que as qualidades sensoriais dos objetos determinaram. Enquanto o tipo sensação extrovertida age sempre em perfeita sintonia com a realidade, dentro do aqui e agora, o tipo sensação introvertida surpreenderá de súbito por um comportamento que corresponde à intensidade das experiências internas
neles suscitadas pelo objeto e não pelo valor que no mundo real seja de ordinário atribuído a esse objeto. Não havendo relação racionalmente proporcional entre o objeto e a intensidade das sensações que possa provocar, resultarão comportamentos imprevisíveis e fora de medidas comuns. O colecionador de objetos de arte, por exemplo, atingido pelas qualidades estéticas de um vaso de cristal, o adquirirá para seu prazer por um preço que outros tipos classificariam de absurdo. Agora, no nosso próximo encontro, continuaremos lendo o tipo de sensação introvertida, que tem um trecho bem maior. Ouça bem esse texto e o anterior, que isso facilitará o nosso estudo. É importante verificar esses tipos de sentimentos e pensamentos. Esse estudo de Jung é muito profundo. Precisamos vê-lo com mais frequência. Estudar todos esses tipos. Isso vai nos facilitar imensamente. Participe de nossos cursos. Melhore seus estudos. Melhore e pratique. Isso vai nos auxiliar. Fique com Deus. Namastê. Ficar bem, sentir a luz em nossos corações e que Deus em seu corpo, suavize o pescoço e vamos agora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante lhes desagradando e provocando de sua parte reações de repulsa. Vistos do exterior, parecem frios e indiferentes, quando na realidade ocultam muitas vezes grandes paixões. Desde que os objetos são conservados à distância e os indivíduos desse tipo esquivam-se a participações emocionais, as correntes afetivas introvertidas poderão vir a animar no inconsciente representações arquetípicas, ideais religiosos ou humanitários, aos quais podem vir a aderir devotada e apaixonadamente ao ponto extremo de sacrifícios heróicos. Seus afetos não se desenvolvem sempre na escala do amor e do devotamento, mas também na do ódio e da crueldade, onde poderão atingir requintes também decorrentes da alta diferenciação da função superior. Até as duas escalas às vezes coexistem. A mesma mulher será para o filho mãe amantíssima
e para o enteado, madrasta implacável. O pensamento desse tipo psicológico, sua função inferior é extrovertido. Isso explica porque dentro de sua reserva e de seu silêncio, torne vivo o interesse por múltiplos fatos em curso no mundo exterior. Lê e reúne informações sobre os assuntos mais variados. Entretanto, se pretende tirar deduções do material de que dispõe, seu pensamento pouco diferenciado não é suficientemente plástico para elaborações de ordem teórica. As construções intelectuais resultam pobres e toscas. Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania, a tendência a explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos, rivalidades e intrigas. Então é importante, esses estudos sobre Jung são profundos e é muito importante estar ouvindo várias vezes cada texto para estabelecer um estudo e para entender bem o que está sendo dito aqui. É importante, esse livro aqui, além de ser ouvido assim, ele deve ser estudado rigorosamente. Vamos suavizar bem nosso corpo, vamos ficar tranquilos e serenos. Dando continuidade ao livro da doutora Anice da Silveira, vamos falar sobre os 4 tipos introvertidos. Tipo pensamento introvertido. O tipo pensamento introvertido considera as ideias gerais, aquilo que há de mais importante. Quando aborda um problema, procura, antes de tudo, situar ideias e pontos de vista que lhe permitam uma visão panorâmica dos temas a estudar. Ideias gerais mal digeridas, mal diferenciadas, confundidas umas nas outras, põem os indivíduos desse tipo irritadíssimos contra quem as apresenta em tal estado. Ao contrário do pensador extrovertido, que se contenta em pôr ordem lógica entre ideias já existentes, o pensador introvertido interessa-se principalmente pela produção de ideias novas, ou pela busca de originais e audaciosos jogos do espírito. Valoriza os dados empíricos secundariamente, apenas para documentar suas teorias, e não porque lhes atribua interesse próprio. Os matemáticos teóricos, os filósofos, criadores de concepções do mundo, aqueles que se deleitam nas especulações filosóficas ou científicas, são os mais altos expoentes desse tipo psicológico. Seus sentimentos são fortes e genuínos e manifestam-se de modo primitivo, poder-se-á mesmo dizer selvagem, pois emanam da função inferior que é caracteristicamente indiferenciada. Marie-Louise von Franz compara a expressão de afetos
do tipo pensamento introvertido aos jatos de lava de um vulcão. Poderá ferir e destruir, mas sem intenção malévola, como uma força da natureza. O sentimento inferior do tipo pensamento introvertido é semelhante, na sua indiferenciação, ao do tipo pensamento extrovertido, todavia com uma diferença fundamental: é extrovertido, isto é, dirige-se ao objeto e manifesta-se em toda a sua pujança, enquanto que no outro caso os sentimentos não encontram formas de expressão. Na sua vida afetiva, esse tipo de sim ou não, ama ou odeia. É por esse motivo que costuma julgar aqueles que têm o sentimento como função superior, algo calculistas nas suas amizades, capazes de tolerar certas pessoas movidas por interesses espúrios. A crítica não é justa. A função sentimento, sendo bem diferenciada, consegue discernir nuances, discriminar qualidades positivas em meio às qualidades negativas, e assim aceitar criaturas que os tipos de pensamento extrovertido eliminam abruptamente. Então, essa matéria de pensamentos e sensações deve ser muito bem estudada. Esse livro de Início da Silveira tem que ser revisto várias vezes. Um grande abraço e bons estudos. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo da melhor forma possível. Coluna verticalizada, atenção e estudo. Vamos ver agora no livro de Nise da Silveira, esse estudo de Jung, tipo intuição extrovertida. Este tipo está sempre farejando novas possibilidades, coisas que ainda não assumiram formas definidas no mundo real. Sabe antes de todos os outros quais as mercadorias que serão mais vendáveis no próximo ano, quais as indústrias que terão melhores perspectivas de prosperar, ou pressente o rumo futuro dos acontecimentos políticos. No campo da ciência, está sempre interessado pelas aquisições mais inovadoras, e no campo da arte descobre o pintor, hoje desconhecido, que será aceito como um gênio daqui a 30 anos. Empreende várias iniciativas ao mesmo tempo, pois como deixará de agarrar probabilidades tão vantajosas que, por assim dizer, oferecem-se a ele, enquanto os outros ao redor nem sequer as percebem? Se facilmente dá início a atividades novas, também do mesmo modo as abandona a meio caminho para começar outra coisa que de repente o fascinou. Não lhe agradam as situações estáveis
dentro das quais se sente como um prisioneiro. Sua função principal arrasta-o para frente e, se não der atenção à função do real, sensação, que é o seu ponto fraco, outros colherão o que ele semeou. Acresce que, sendo este tipo extrovertido, sua função inferior, a sensação, é introvertida e, como tal, tende a recuar do mundo exterior e seus problemas. Está ainda aderida ao inconsciente. Por isso, quando circunstâncias especiais lhe permitem entrar em cena, fará o indivíduo subitamente descobrir nas coisas que o cercam aspectos não pragmáticos que o deslumbram e o emocionam fora das medidas comuns. Passemos à descrição dos 4 tipos introvertidos. Isso faremos no nosso próximo encontro. Procure rever esse estudo, pois é um estudo profundo, é meio complexo também. Fica com Deus. Namastê. Estamos continuando o livro de Início de Silveira, Vida e Obra de Jung, que é bastante profundo, precisa ser estudado muito bem. O tipo de sensação extrovertida repele as questões teóricas de caráter geral. O importante para ele é a descrição minuciosa, exata dos objetos. Procura sempre explicar os fenômenos pela sua redução a causas objetivas já bem estabelecidas. As hipóteses científicas parecem fantasiosas. Da subjetiva se lhe afigura sintoma de doença, pelo menos coisa. É eficiente e prático, mas como a intuição é a função inferior, acontece frequentemente que não percebe o desdobramento de possibilidades novas. Isso tem sido motivo do fracasso surpreendente de muito industrial ou comerciante hábil. A intuição pouco desenvolvida não somente falha, mas também muitas vezes segue pistas erradas ou aprende, de preferência, as possibilidades negativas dos objetos. Sendo a função inferior de um extrovertido, será necessariamente introvertida e por isso elabora de preferência premonições sobre doenças e infortúnios que possam cair sobre o indivíduo. Este quadro apresenta-se quando, por exemplo, o tipo sensação extrovertida embriaga-se, tem uma astenia gripal ou se sente demasiado fatigado. Então revela seu outro lado, a intuição inferior, devido ao seu caráter arcaico e pouco diferenciado, compraz também ideias místicas de baixo nível, histórias extravagantes de fantasmas, superstições. O observador desprevenido muito se espanta ao descobrir esse aspecto justamente nos seus amigos mais realistas. Então, vamos suavizar nosso corpo, descontrair nossa mente e ficar da melhor forma possível. Hoje vamos ler aqui o tipo de sentimento extrovertido.
Esse tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo. É acolhedor e afável. Irradia calor comunicativo que torna o indivíduo desse tipo o centro de amigos numerosos. Mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos. Facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas e assim não forma ilusões sobre as pessoas com quem convive. Essa capacidade de segura avaliação afetiva poupa-o das decepções que são as habituais agruras do tipo pensamento extrovertido. Nem lhe acontece, como aquele ser subitamente submerso por explosões de sentimentos. Permanece em geral fiel aos valores que lhe foram inculcados desde a infância. As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade. Mais pela sua As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o tipo sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade do seu sentimento. Nos círculos íntimos são os mais agradáveis amigos e amigas, pois pode-se dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade. Seu calcanhar de Aquiles é o pensamento, sobretudo o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas aonde este tipo não se move à vontade. Prefere a medicina, as ciências diretamente ligadas ao homem, a poesia lírica, a música romântica, enfim, as coisas que o toquem na esfera afetiva. Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas vezes seus íntimos quando formula julgamentos críticos extremamente duros e frios, com o caráter de sanções definitivas. Se o controle da função superior falha, desgaste, cansaço, doença, os pensamentos negativos emergem e, por serem produzidos pela função inferior de um extrovertido, têm as marcas da introversão, voltando-se principalmente contra o próprio indivíduo, que se vê sem motivos objetivos, destituído de todo valor, incapaz para quaisquer realizações. Entenda-se que não se trata aqui de inferioridade da função pensamento num sentido quantitativo, mas de uma função que não foi afiada pelo uso, que não se diferenciou suficientemente. Então vamos ouvir esse trecho desse tipo de sentimento extrovertido com muita sabedoria, com muita atenção, para seguir nossos estudos sobre vida e obra de Jung. Fica com Deus. Namastê. Vamos deixar nosso corpo bem relaxado e vamos nos elevar cada vez mais, sentindo que a luz bendita do Pai, do amor, da verdade, vem para nós. Vamos nos concentrar. O primeiro passo mesmo é deixar o corpo bem solto. Mesmo no dia a dia, quando você estiver trabalhando na sua casa, observe-se. Veja como estão os ombros, como está seu rosto e procure ficar
da melhor forma possível, com o corpo relaxado, tanto para ler como para ver televisão, em várias ocasiões. Sinta que você pode ficar cada vez melhor, melhor, e se desenvolver através dos estudos, através das meditações, do relaxamento, e tudo vai te dar mais energia e vai te purificar. Renovar pensamentos, renovar sentimentos, renovar as nossas ações no bem, na luz, no amor e na verdade, só nos traz saúde. Vamos ler agora um trecho do livro da Anice da Silveira sobre Jung. Tipo de pensamento extrovertido. A personalidade consciente é extrovertida e o pensamento, função principal, está dirigido para o exterior. Sua atitude tende constantemente a estabelecer ordem lógica clara entre coisas concretas. O raciocínio abstrato não atrai o tipo pensamento extrovertido. Ele poderá bater-se com entusiasmo pela liberdade, mas acossado por alguém que lhe peça para dizer o que entende por liberdade, não se interessará por definir-lhe o conceito. Este tipo gosta de fazer prevalecer seus pontos de vista, que coordena de maneira rígida e impessoal, tornando-se muitas vezes autoritário, principalmente no círculo de sua família. Sua conduta é pautada segundo regras rigorosas dentro de seus princípios, os quais ele aplica também aos outros, sem fazer a estimativa de nuances pessoais. Os representantes desse tipo que mais se destacam são hábeis políticos, homens de negócios, advogados brilhantes, que rápido encontram os fatos básicos das situações que têm em mãos, excelentes organizadores de serviços científicos, de firmas comerciais ou de setores burocráticos. O ponto fraco deste tipo é o sentimento, função inferior. Embora capaz de afeições profundas, tem grande dificuldade em expressá-las. Por isso é sempre mais apreciado no seu meio profissional e social que entre os membros da própria família. A esposa e os filhos de um tipo pensamento extrovertido não se acreditam amados, tanto quanto o são na realidade, pois ele nunca sabe encontrar maneiras adequadas de exprimir seus íntimos sentimentos. De outra parte, não são raras, súbitas e violentas explosões de afeto que até poderão atingir graus perigosamente destrutivos. Esses fenômenos são decorrentes de uma função sentimento indiferenciada e inconsciente. Então, a gente vai parar essa descrição do tipo sentimento extrovertido para continuar com mais outros modos. Então, o que nós vimos é tipo pensamento extrovertido. E o que vamos ver no próximo encontro é tipo sentimento extrovertido. Então, importante
esse estudo porque nos traz esclarecimento, né? Só que nós precisamos estudar muito, porque esses estudos sobre Jung são profundos e meticulosos, tá? Nise da Silveira tem até um filme dela, e é um filme, assim, muito bom. Então, vamos estudar, nos aprofundar e meditar. Fica com Deus. Namastê. Vamos ficar com o corpo bem solto, bem suave e relaxado. Estamos dando continuidade ao livro de Nise da Silveira sobre Jung. Entre o pensamento e o sentimento ocorre incompatibilidade semelhante. O pensamento trabalha para conhecer as coisas, sem maior interesse pelo seu valor afetivo, valor que de certo viria a interferir em julgamentos que pretendem ser neutros. O sentimento faz, antes de tudo, a estimativa do objeto, julga do seu valor intrínseco. Portanto, são funções que se excluem, não podendo ocupar ao mesmo tempo o mesmo plano. Se o pensamento for a função principal, o sentimento será a inferior, e reciprocamente. Agora, continuando, peço que prestem muita atenção em tudo isso. Preste muita atenção nesses estudos sobre Jung e sintam qual é o pensamento, qual é o sentimento. Isso é importante, saber diferenciar qual que é o pensamento, qual que é o sentimento. Isso vai nos dar um esclarecimento maior. Sendo a função principal de cada indivíduo a arma mais eficiente de que esse dispõe para sua orientação e adaptação no mundo exterior, ela se torna o seu habitus reacional. É esta função, pois, que vem dar a marca característica aos tipos psicológicos, desde que as 4 funções podem ser extrovertidas ou introvertidas, resultam 8 tipos psicológicos: pensamento extrovertido, sentimento extrovertido, sensação extrovertida, intuição extrovertida, pensamento introvertido, sentimento introvertido, sensação introvertida, intuição introvertida. Comecemos pela descrição dos 4 tipos extrovertidos. Faremos isso no nosso próximo encontro, que vai se chamar tipo pensamento extrovertido. É preciso estudar. Vamos suavizar nosso corpo, deixá-lo bem solto e relaxado, ficar na melhor forma possível. Suavize todo o seu corpo e permita que a luz bendita esteja com você. Continuando o livro de Nise da Silveira sobre Jung, que é um livro muito profundo que devemos ler mais de uma vez. De outra parte, justo por sua ligação profunda com o inconsciente, a função inferior poderá ser utilizada terapeuticamente como uma ponte de união entre consciente e inconsciente, e assim vir representar um meio para restaurar conexões de vital importância no organismo psíquico. A terapêutica ocupacional tem aí um rico filão a explorar. Essas funções dispõem-se 2 a 2 em oposição. É fácil compreender que, se a intuição é a função principal, necessariamente a sensação será a função inferior. Desde que o intuitivo aprende as coisas no seu conjunto e aquilo que o atrai é o clima onde elas se movem para seus destinos ainda incertos e obscuros,
Certamente ele não será perito no exame detalhado dos objetos, nem saberá encontrar para si firmes posições de relacionamento no mundo real, com suas exigências concretas e imediatas. O contrário acontece quando a sensação é a função mais desenvolvida. Então, vamos estudar muito bem tudo isso para aprendermos cada vez mais. Que a luz, o bem, a paz, a saúde, a cura, o vigor, a energia esteja conosco por toda a eternidade. Que nós os libertemos, que a força infinita do amor venha para nós, nos ampare, nos liberte, nos oriente e que essa luz divina esteja à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, à frente, atrás, dentro e fora, nos protegendo, nos iluminando, nos curando, nos libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita do amor venha para nós em todos os caminhos, em todos os destinos e se espalhe para o universo inteiro, para todos os seres que vivam nele. Namastê. Vamos nesse instante relaxar nosso corpo, suavizá-lo e vamos continuar lendo o livro de Nísio da Silveira que fala sobre Jung. Esse livro é muito profundo, precisamos vê-lo com muito carinho e muito aprofundamento. Cada indivíduo utiliza de preferência sua função principal, pois manejando-a consegue melhores resultados na luta pela existência. O leão ataca com as garras e o crocodilo abate sua presa com a cauda, exemplifica Jung. Uma segunda função serve de auxiliar à principal, possuindo grau de diferenciação maior ou menor. A terceira quase sempre não vai além de um desenvolvimento rudimentar. A quarta permanece de ordinário no estado mais ou menos inconsciente. Por isso é denominada função inferior. Então vamos ouvir de novo esse texto para memorizá-lo e ter um estado de consciência mais profundo em relação aos estudos de Jung. Jung é bem profundo e merece ser estudado. Que a força do amor esteja em nós. Vamos ler agora o livro de Nísio da Silveira, sobre Jung. Sente-se confortavelmente, relaxe bem o corpo. Vamos dar continuidade à leitura. Todos os fenômenos psíquicos são de natureza energética. Os complexos são nós de energia. Veremos em breve, no capítulo 5º, que os arquétipos são núcleos de energia em estado virtual e que os símbolos são máquinas transformadoras de energia. Jung vê a psique em incessante dinamismo. Correntes de energia cruzam-se continuadamente. Tensões diferentes, polos opostos, correntes em progressão e em regressão, entretêm movimentos constantes. A progressão da libido resulta da necessidade vital de adaptação ao meio. Nos seus esforços para responder às exigências exteriores, a libido espraia-se sobre o mundo,
Mas quando as possibilidades de que dispõe o indivíduo, dentro de suas peculiaridades, dentro de seu tipo psicológico, não são capazes de corresponder a essas exigências, ou os obstáculos que se levantam no seu caminho são demasiado fortes, a energia se detém, acumula-se, fica estagnada e acaba recuando. A marcha retrógrada da libido terá por efeito a reativação de conteúdos do mundo interior. Serão reanimados materiais excluídos do consciente, inibidos no inconsciente, por serem perturbadores dos esforços de adaptação ao mundo exterior. A inibição é idêntica ao que Freud chama censura. Desse modo, adquirem elevação de potencial as pulsões sexuais infantis insatisfeitas, as tendências incompatíveis com a atitude moral consciente do indivíduo, com seus julgamentos racionais ou estéticos. Também, segundo Friese e Jung, serão alimentados germes de novas possibilidades de vida que ainda não haviam ganhado forças para emergir. Os conteúdos do inconsciente, ativados pelo novo afluxo de libido, aproximam-se do consciente. O ego poderá então confrontá-los, considerá-los atentamente. A regressão da libido torna-se assim uma fase útil no processo de desenvolvimento da personalidade. Desde que os conteúdos do inconsciente sejam confrontados e integrados, dissolve-se estagnações, removem-se bloqueios e a libido volta a fluir na direção do exterior. Recomeça a nova fase de progressão. Esses estudos sobre Jung são muito profundos e esse livro que estou lendo pouco a pouco deverá ser revisado, porque é um livro que não é fácil. É um livro que deve ser muito bem estudado. E assim vamos aprender cada vez mais e mais. E poderemos ter, assim, um aprendizado mais concreto, porque este livro é bem abstrato. Devemos estudar mais Jung. Na consciência do meu ser, na consciência do seu ser, na consciência da luz divina que somos nós nos saudamos e abençoamos. Amém. Relaxe seu corpo, deixe-o tranquilo e sereno. Suavize bem seu pescoço, seu rosto e seus ombros. Vamos ouvir agora o Novo Testamento, baseado nos estudos de Mateus. Cada dia lemos um trecho. Hoje vamos ler a parte da confissão de Pedro. Preste muita atenção. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Então vamos nos concentrar, vamos prestar muita atenção nesses estudos. Eles são profundos e de grande importância para nós. Vivenciemos o melhor. Vivenciemos esse estudo sobre Jung, que nos favorece e nos ilumina. Denise da Silveira é uma grande autora. Esse livro dela deve ser lido com profundidade. Acomode-se bem. Vamos continuar o livro de Denise da Silveira. Vamos continuar o livro de Denise da Silveira, que fala sobre Jung. Tipo sensação introvertida. Este tipo é extremamente sensível às impressões provenientes dos objetos. Fixa-os em todos os detalhes, como se possuísse internamente uma placa fotográfica. Essas impressões o atingem de forma profunda, mas não transparecem em reações que deem a medida da repercussão que as qualidades sensoriais dos objetos determinaram. Enquanto o tipo sensação extrovertida age sempre em perfeita sintonia com a realidade, dentro do aqui e agora, o tipo sensação introvertida surpreenderá de súbito por um comportamento que corresponde à intensidade das experiências internas neles suscitadas pelo objeto e não pelo valor que no mundo real seja de ordinário atribuído a esse objeto. Não havendo relação racionalmente proporcional entre o objeto e a intensidade das sensações que possa provocar, resultarão comportamentos imprevisíveis e fora de medidas comuns. O colecionador de objetos de arte, por exemplo, atingido pelas qualidades estéticas de um vaso de cristal, o adquirirá para seu prazer por um preço que outros tipos classificariam de absurdo. Agora, no nosso próximo encontro, continuaremos lendo
o tipo de sensação introvertida, que tem um trecho bem maior. Ouça bem esse texto e o anterior, que isso facilitará o nosso estudo. É importante verificar esses tipos de sentimentos e pensamentos. Esse estudo de Jung é muito profundo. Precisamos vê-lo com mais frequência. Estudar todos esses tipos. Isso vai nos facilitar imensamente. Participe de nossos cursos. Melhore seus estudos. Melhore e pratique. Isso vai nos auxiliar. Fique com Deus. Namastê. Ficar bem, sentir a luz em nossos corações e que Deus em seu corpo, suavize o pescoço e vamos agora dar continuidade ao livro de Nice da Silveira, falando do tipo sentimento introvertido. As pessoas desse tipo apresentam-se calmas, retraídas e silenciosas. São pouco abordáveis e difíceis de compreender porque, sendo dirigido por forças subjetivas, suas verdadeiras intenções permanecem ocultas. Daí há algo de enigmático envolvê-las. Seus sentimentos são finalmente diferenciados, mas não se exprimem externamente. Desdobram-se em profundidade. São secretos e intensos. As relações com objetos são mantidas dentro de limites bem medidos. Toda manifestação emocional exuberante lhes desagradando e provocando de sua parte reações de repulsa. Vistos do exterior, parecem frios e indiferentes, quando na realidade ocultam muitas vezes grandes paixões. Desde que os objetos são conservados à distância e os indivíduos desse tipo esquivam-se a participações emocionais, as correntes afetivas introvertidas poderão vir animar no inconsciente representações arquetípicas, ideais religiosos ou humanitários, aos quais podem vir a aderir devotada e apaixonadamente ao ponto extremo de sacrifícios heróicos. Seus afetos não se desenvolvem sempre na escala do amor e do devotamento, mas também na do ódio e da crueldade, onde poderão atingir requintes também decorrentes da alta diferenciação da função superior. Até as duas escalas às vezes coexistem. A mesma mulher será para o filho mãe amantíssima e para o enteado madrasta implacável. O pensamento desse tipo psicológico, sua função inferior é extrovertido. Isso explica porque dentro de sua reserva e de seu silêncio torne vivo o interesse por múltiplos fatos em curso no mundo exterior. Lê e reúne informações sobre os assuntos mais variados. Entretanto, se pretende tirar deduções do material de que dispõe, seu pensamento pouco diferenciado não é suficientemente plástico para elaborações de ordem teórica. As construções intelectuais resultam pobres e toscas. Pode-se assinalar mesmo uma certa monomania,
a tendência a explicar todas as coisas por meio de um único pensamento diretor. É frequente que se preocupe com o que pensam os outros e lhes atribua, pela projeção de pensamentos negativos, julgamentos críticos, rivalidades e intrigas. Então é importante, esses estudos sobre Jung são profundos e é muito importante estar ouvindo várias vezes cada texto para estabelecer um estudo e para entender bem o que está sendo dito aqui. É importante, esse livro aqui, além de ser ouvido assim, ele deve ser estudado rigorosamente. Vamos suavizar bem nosso corpo, vamos ficar tranquilos e serenos. Dando continuidade ao livro da doutora Anice da Silveira, vamos falar sobre os 4 tipos introvertidos. Tipo pensamento introvertido. O tipo pensamento introvertido considera as ideias gerais, aquilo que há de mais importante. Quando aborda um problema, procura, antes de tudo, situar ideias e pontos de vista que lhe permitam uma visão panorâmica dos temas a estudar. Ideias gerais mal digeridas, mal diferenciadas, confundidas umas nas outras, põem os indivíduos desse tipo irritadíssimos contra quem as apresenta em tal estado. Ao contrário do pensador extrovertido, que se contenta em pôr ordem lógica entre ideias já existentes, o pensador introvertido interessa-se principalmente pela produção de ideias novas, ou pela busca de originais e audaciosos jogos do espírito. Valoriza os dados empíricos secundariamente, apenas para documentar suas teorias, e não porque lhes atribua interesse próprio. Os matemáticos teóricos, os filósofos, criadores de concepções do mundo, aqueles que se deleitam nas especulações filosóficas ou científicas, são os mais altos expoentes desse tipo psicológico. Seus sentimentos são fortes e genuínos e manifestam-se de modo primitivo, poder-se-á mesmo dizer selvagem, pois emanam da função inferior que é caracteristicamente indiferenciada. Marie-Louise von Franz compara a expressão de afetos do tipo pensamento introvertido aos jatos de lava de um vulcão. Poderá ferir e destruir, mas sem intenção malévola, como uma força da natureza. O sentimento inferior do tipo pensamento introvertido é semelhante, na sua indiferenciação, ao do tipo pensamento extrovertido, todavia com uma diferença fundamental: é extrovertido, isto é, dirige-se ao objeto e manifesta-se em toda a sua pujança, enquanto que no outro caso os sentimentos não encontram formas de expressão. Na sua vida afetiva, esse tipo de sim ou não, ama ou odeia. É por esse motivo que costuma julgar aqueles que têm o sentimento como função superior, algo calculistas nas suas amizades,
capazes de tolerar certas pessoas movidas por interesses espúrios. A crítica não é justa. A função sentimento, sendo bem diferenciada, consegue discernir nuances, discriminar qualidades positivas em meio às qualidades negativas, e assim aceitar criaturas que os tipos de pensamento extrovertido eliminam abruptamente. Então, essa matéria de pensamentos e sensações deve ser muito bem estudada. Esse livro de Nícia da Silveira tem que ser revisto várias vezes. Um grande abraço e bons estudos. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, deixá-lo da melhor forma possível. Coluna verticalizada, atenção e estudo. Vamos ver agora no livro de Nícia da Silveira, esse estudo de Jung, tipo intuição extrovertida. Este tipo está sempre farejando novas possibilidades, coisas que ainda não assumiram formas definidas no mundo real. Sabe antes de todos os outros quais as mercadorias que serão mais vendáveis no próximo ano, quais as indústrias que terão melhores perspectivas de prosperar, ou pressente o rumo futuro dos acontecimentos políticos. No campo da ciência, está sempre interessado pelas aquisições mais inovadoras, e no campo da arte descobre o pintor, hoje desconhecido, que será aceito como um gênio daqui a 30 anos. Empreende várias iniciativas ao mesmo tempo, pois como deixará de agarrar probabilidades tão vantajosas que, por assim dizer, oferecem-se a ele, enquanto os outros ao redor nem sequer as percebem? Se facilmente dá início a atividades novas, também do mesmo modo as abandona a meio caminho para começar outra coisa que de repente o fascinou. Não lhe agradam as situações estáveis dentro das quais se sente como um prisioneiro. Sua função principal arrasta-o para a frente, e se não der atenção à função do real, sensação, que é o seu ponto fraco, outros colherão o que ele semeou. Acresce que, sendo este tipo extrovertido, sua função inferior, a sensação, é introvertida e, como tal, tende a recuar do mundo exterior e seus problemas. Está ainda aderida ao inconsciente. Por isso, quando circunstâncias especiais lhe permitem entrar em cena, fará o indivíduo subitamente descobrir nas coisas que o cercam aspectos não pragmáticos que o deslumbram e o emocionam fora das medidas comuns.
passemos à descrição dos 4 tipos introvertidos. Isso faremos no nosso próximo encontro. Procure rever esse estudo, pois é um estudo profundo, é meio complexo também. Fica com Deus. Namastê. Estamos continuando o livro de Início de Silveira, Vida e Obra de Jung, que é bastante profundo, precisa ser estudado muito bem. O tipo de sensação extrovertida repele as questões teóricas de caráter geral. O importante para ele é a descrição minuciosa, exata dos objetos. Procura sempre explicar os fenômenos pela sua redução a causas objetivas já bem estabelecidas. As hipóteses científico parecem fantasiosas. Da subjetiva se lhe afigura sintoma de doença, pelo menos coisa. É eficiente e prático, mas como a intuição é a função inferior, acontece frequentemente que não percebe o desdobramento de possibilidades novas. Isso tem sido motivo do fracasso surpreendente de muito industrial ou comerciante hábil. A intuição pouco desenvolvida não somente falha, mas também muitas vezes segue pistas erradas ou aprende, de preferência, as possibilidades negativas dos objetos. Sendo a função inferior de um extrovertido, será necessariamente introvertida, e por isso elabora de preferência premonições sobre doenças e infortúnios que possam cair sobre o indivíduo. Este quadro apresenta-se quando, por exemplo, o tipo sensação extrovertida embriaga-se, tem uma astenia gripal ou se sente demasiado fatigado. Então revela seu outro lado, a intuição inferior, devido ao seu caráter arcaico e pouco diferenciado, compraz também ideias místicas de baixo nível, histórias extravagantes de fantasmas, superstições. O observador desprevenido muito se espanta ao descobrir esse aspecto justamente nos seus amigos mais realistas. Então, vamos suavizar nosso corpo, descontrair nossa mente e ficar da melhor forma possível. Hoje vamos ler aqui o tipo de sentimento extrovertido. Esse tipo mantém adequada relação com os objetos exteriores, vivendo nos melhores termos com seu mundo. É acolhedor e afável. Irradia calor comunicativo que torna o indivíduo desse tipo o centro de amigos numerosos. Mas ele sabe fazer a correta estimativa desses amigos. Facilmente pesa suas qualidades positivas e negativas e assim não forma ilusões sobre as pessoas com quem convive. Essa capacidade de segura avaliação afetiva poupa-o das decepções que são as habituais agruras do tipo pensamento extrovertido. Nem lhe acontece, como aquele ser subitamente submerso por explosões de sentimentos. Permanece em geral fiel aos valores que lhe foram inculcados desde a infância. As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes
e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade. Mais pela sua As manifestações de sua afetuosidade são exuberantes e não raro parecem excessivas aos olhos de outros tipos. Quando o tipo sentimento extrovertido entrega-se à vida pública, pode tornar-se um grande líder fascinado pelo apelo emocional de sua personalidade, mais que pela originalidade do seu sentimento. Nos círculos íntimos são os mais agradáveis amigos e amigas, pois pode-se dizer que foi esse tipo que inventou a arte da amizade. Seu calcanhar de Aquiles é o pensamento, sobretudo o raciocínio abstrato. A matemática, a reflexão filosófica são áreas aonde este tipo não se move à vontade. Prefere a medicina, ciências diretamente ligadas ao homem, a poesia lírica, a música romântica, enfim, as coisas que o toquem na esfera afetiva. Essa pessoa tão transbordante de calor humano surpreende muitas vezes seus íntimos quando formula julgamentos críticos extremamente duros e frios, com o caráter de sanções definitivas. Se o controle da função superior falha, desgaste, cansaço, doença, os pensamentos negativos emergem e, por serem produzidos pela função inferior de um extrovertido, têm as marcas da introversão, voltando-se principalmente contra o próprio indivíduo, que se vê sem motivos objetivos, destituído de todo valor, incapaz para quaisquer realizações. Entenda-se que não se trata aqui de inferioridade da função pensamento num sentido quantitativo, mas de uma função que não foi afiada pelo uso, que não se diferenciou suficientemente. Então vamos ouvir esse trecho desse tipo de sentimento extrovertido com muita sabedoria, com muita atenção, para seguir nossos estudos sobre vida e obra de Jung. Fica com Deus. Namastê. Vamos deixar nosso corpo bem relaxado e vamos nos elevar cada vez mais, sentindo que a luz bendita do Pai, do amor, da verdade, vem para nós. Vamos nos concentrar. O primeiro passo mesmo é deixar o corpo bem solto. Mesmo no dia a dia, quando você estiver trabalhando na sua casa, observe-se. Veja como estão os ombros, como está seu rosto e procure ficar da melhor forma possível, com o corpo relaxado, tanto para ler como para ver televisão, em várias ocasiões. Sinta que você pode ficar cada vez melhor e se desenvolver através dos estudos, através das meditações, do relaxamento, e tudo vai te dar mais energia e vai te purificar. Renovar pensamentos, renovar sentimentos, renovar as nossas ações no bem, na luz, no amor e na verdade, só nos traz saúde.
Vamos ler agora um trecho do livro da Nícia da Silveira sobre Jung. Tipo de pensamento extrovertido. A personalidade consciente é extrovertida e o pensamento, função principal, está dirigido para o exterior. Sua atitude tende constantemente a estabelecer ordem lógica clara entre coisas concretas. O raciocínio abstrato não atrai o tipo pensamento extrovertido. Ele poderá bater-se com entusiasmo pela liberdade, mas acossado por alguém que lhe peça para dizer o que entende por liberdade, não se interessará por definir o conceito. Este tipo gosta de fazer prevalecer seus pontos de vista, que coordena de maneira rígida e impessoal, tornando-se muitas vezes autoritário, principalmente no círculo de sua família. Sua conduta é pautada segundo regras rigorosas dentro de seus princípios, os quais ele aplica também aos outros, sem fazer a estimativa de nuances pessoais. Os representantes desse tipo que mais se destacam são hábeis políticos, homens de negócios, advogados brilhantes, que rápido encontram os fatos básicos das situações que têm em mãos, excelentes organizadores de serviços científicos, de firmas comerciais ou de setores burocráticos. O ponto fraco deste tipo é o sentimento, função inferior. Embora capaz de afeições profundas, tem grande dificuldade em expressá-las. Por isso é sempre mais apreciado no seu meio profissional e social que entre os membros da própria família. A esposa e os filhos de um tipo pensamento extrovertido não se acreditam amados, tanto quanto o são na realidade, pois ele nunca sabe encontrar maneiras adequadas de exprimir seus íntimos sentimentos. De outra parte, não são raras súbitas e violentas explosões de afeto que até poderão atingir graus perigosamente destrutivos. Esses fenômenos são decorrentes de uma função sentimento indiferenciada e inconsciente. Então, a gente vai parar essa descrição do tipo sentimento extrovertido para continuar com mais outros modos. Então, o que nós vimos é tipo pensamento extrovertido. E o que vamos ver no próximo encontro é tipo sentimento extrovertido. Então, importante esse estudo porque nos traz esclarecimento, né? Só que nós precisamos estudar muito, porque esses estudos sobre Jung são profundos e meticulosos, tá? Nícia da Silveira tem até um filme dela, e é um filme, assim, muito bom. Então, vamos estudar, nos aprofundar e meditar. Fica com Deus. Namastê. Vamos ficar com o corpo bem solto, bem suave e relaxado. Estamos dando continuidade ao livro de Nícia da Silveira sobre Jung. Entre o pensamento e o sentimento ocorre incompatibilidade semelhante. O pensamento trabalha para conhecer as coisas, sem maior interesse pelo seu valor afetivo, valor que de certo viria a interferir em julgamentos que pretendem ser neutros. O sentimento faz, antes de tudo, a estimativa do objeto,